Bom, então vamos lá. Aqui hoje a gente vai retomar a parte de ajuste, ver algumas questões que ficaram, assim, não tem nada de novo, mas é simplesmente fazer uma correção comentada. Esse exercício aqui, havia um erro, inclusive no gabarito, e um colega de vocês aqui me alertou, e eu não tirei a nota de ninguém, porque havia uma tendência ao erro mesmo na forma como a questão estava posta. Qual é o erro? Qual é o problema? Qual o problema? O problema está aqui, né? O problema está aqui, no U, no V. Ou seja, o meu U é uma função do V. Então, esse aqui é o nosso problema. Tá? Esse aqui é o problema. E aqui está o contrário, né? Na verdade, deveria a tabela ser posta de outra forma. Deveria ser o V aqui e o U aqui, né? Bom, então eu resolvi fazer com vocês essa questão. Então, o que acontece? Isso aqui eu chamo de anemômetro de fio quente. O anemômetro de fio quente, ele mede a velocidade de um fluxo de vento a partir de uma diferença de potencial, né? Então, o que acontece? Eu preciso ter essa diferença de potencial para eu poder ler a velocidade. Então, a velocidade, o U depende do V. Tá. Então, a velocidade depende da voltagem, ou seja, o U depende do V. O que acontece? Na equação, né, eu tenho U igual a A e na dV. Que ajuste é esse? Esse aqui ele é um ajuste exponencial. Tá? Esse aqui é um ajuste exponencial. Então, vamos lá. Nós temos que fazer um ajuste exponencial. O que a gente fez aqui, né? Quando a gente fez o ajuste, eu tinha feito o contrário, eu tinha feito U vezes V, mas o problema é V e U, né? Ou seja, o meu V é o eixo X e o meu U é o eixo Y. E é isso que estava ao contrário, né? E um aluno que me chamou a atenção disso. E realmente ele estava correto. Então, o que acontece? Refazendo o ajuste, né? Refazendo o ajuste exponencial, então, aqui, ó, isso aqui é um fato importante que eu tenho que avisá-los. Eu vou fazer o ajuste exponencial, eu posso pegar direto a resposta que o Excel me dá. O Excel já me dá o ajuste exponencial pronto. Então, aqui eu peguei simplesmente, plotei esses valores aqui, eu peguei essa tabela, plotei eles e pedi o ajuste. Então, quando eu pedi o ajuste, aí é um outro ponto que eu tenho que deixar claro também para vocês. Quando eu quero o ajuste, eu não quero só bolinhas, nem essa equação em x e y. Eu quero, o que tem que dar finalmente é isso aqui, ó. Isso aqui é meu ajuste. Nas variáveis do problema. Quais são as variáveis do problema? O U e o V, certo? Muitas vezes as pessoas me mandavam os trabalhos só com esse gráfico aqui, tá? E com esse, ou às vezes com esse ajuste, e às vezes quando tinha que fazer aquelas transformações, só me deixava esse ajuste aqui. Ok, tá correto, mas não tá apresentável. Ou seja, o que tem que estar apresentável é isso aqui no final. Ou seja, tu tem que estar com U e tu tem que estar com V. Tem que estar com a expressão em U e V. E também, sempre eu tenho que determinar o R2. Porque o R2 é como se fosse não, ele é o meu selo de qualidade, né? Então, como eu tenho um R2 de 0,98, eu sei que o meu ajuste ele tá bom, né? Ou seja, ele é de 0,98, né? Ou seja, ele é o meu modelo, a minha equação responde a 98% dos dados apresentados, tá? E como eu acho que eu já devo ter falado para vocês, esse valor de ser alto, ser bom ou ruim, depende da área de estudo, tá?
Aqui, claramente, eu sei que 0,98, um R2 é muito bom. Mas você pode aceitar como muito bom um R2 de 0,7. Tá? 0,5, 0,6 pode ser um R2 bom. Tudo depende da área. Tá? Tudo depende da onde você está trabalhando. R2 de 0,6 já é um R2 muito bom. Tá? Então, claro, aqui é um R2 de 98, 0,98 é ótimo. Mas, dependendo da área, esse ótimo pode baixar mais. Então, aqui um comentário sobre essa questão aqui. Bom, uma outra questão que eu achei bem... alguns fizeram certos, outros fizeram só o ajuste, mas a questão, né, o objetivo da questão, o objetivo do problema, né, ele estava aqui. Vamos ver aqui. Bom, ele estava na determinação do C, né? Então, aqui você tem os dados, né? Aqui você tem os dados, você tem o ajuste, né? O ajuste que é proposto. E aí ele diz assim, ó, determinar a capacitância, né? Ou seja, ele quer determinar o valor do C. Essa a questão, tinha que aparecer o C. Se não aparecesse o C, eu ia descontar. Então, era essa a questão, tinha que chegar no valor do C. Tá? Como é que a gente chegaria no valor do C? Bom, você ia fazer o ajuste, pegar os dados aqui, fazer o ajuste. Na hora que você faz o ajuste, novamente lá no Excel, você obtém esse resultado. Um resultado muito bom, 0,99, tudo perfeito. Coisa mais amada. Tá? Então, o que eu sei? O meu modelo, o modelo que eu estou trabalhando é esse aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que comparar esse modelo aqui com esse aqui. Eu tenho que comparar, botar um do lado do outro para determinar quem é o V e quem é o 1 sobre RC. Então, quando eu faço isso, comparando os dois, eu vou concluir que o V só pode ser 11,913. E o RC, né? O RC só pode ser 1 sobre RC só pode ser 0,1. Então, vamos falar disso. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, quando eu faço essa comparação, né, o que acontece? O V é 11,913, né? O RC é igual a 0,1, né? Bom, porque eu tenho que enxergar. Olha, 0,1 está multiplicando o T. O 0,1 equivale a 1 sobre RC. Então, dessa maneira aqui, como eu conheço o R, eu quero determinar o C, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Eu conheço quem é o R, esse aqui, aí então eu substituo não, né? Eu permuto, o C está multiplicando, está aqui embaixo multiplicando, ele passa para o outro lado, e o 0,1 que está aqui passa para baixo. Tá? Então, fazendo isso, trocou, veio o 0,1 para cá e o C veio para cá, ficou essa continha. E aí, no final das contas, eu tenho, meu C é 2 vezes 10 na menos 6. Certo? Era essa a questão, era isso que tinha que aparecer. Eu tinha que enxergar que o C era 2 vezes 10 na menos 6. Certo? Tá? Então, era isso aqui que o problema pedia. O problema não pedia só o ajuste, ele pedia o valor do C. Esse tipo de situação onde você tem um ajuste, e a partir desse ajuste você tem que calcular uma constante, isso é bem comum. Pelo menos na área de mecânica dos fluidos isso aparece. Bom, aqui, outra situação. Aqui, onde é que era o maior problema? O maior problema aqui é que não apareciam as equações. Vocês iam lá, jogavam as coisas e não me diziam, o ajuste é esse. Tem que aparecer, porque o objetivo do ajuste
não é só traçar uma linha pontilhada, mas sim obter uma equação. Tu tem que ter a equação, tu tem que ter uma equação de modelo. Tá? Então, esses aqui são os dados puros, brutos. Ou seja, eu botei o t e o y. Tá? O t e o y ele tem esse formato aqui. Tranquilo. O primeiro ajuste. Esse primeiro ajuste, ele era semelhante a esse problema aqui. Ah, lembram desse problema? Está lá na aula. Esse problema aqui é igual. O algebrismo que eu usei para fazer esse problema aqui era igual ao algebrismo para esse problema aqui. Tá? Então, qual era o algebrismo? Né? Quando eu tinha essa situação aqui, eu multiplico. Quando eu tinha essa situação aqui, né, tentando ter em cima apenas o número 1, né, se eu quero em cima, no numerador, apenas 1, eu multiplico em cima e embaixo por 1 sobre t. Por quê? Eu multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa? Porque se eu multiplico embaixo pela mesma coisa, eu tenho 1, né? Então, não muda nada. Então, multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, o que vai acontecer? Agora vai ficar t vezes 1 sobre t, simplificou esse com esse, vai sobrar apenas 1, que era o grande objetivo. E aí, então, eu vou distribuir o 1 sobre t. Então, 1 sobre t vezes a e 1 sobre t vezes b vezes t. Ou seja, eu tenho b vezes t vezes 1 sobre t. Ou seja, esse t vai simplificar com esse t e vai me sobrar apenas o t. Então tá. Nessa situação aqui, o que acontece? Vai me sobrar apenas o b. Vamos apagar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, simplificando, vai sobrar t com t, sobrou um b. Então vai ficar a 1 sobre b. Certo? Então, ficou isso aqui. Desta maneira, né? Né? O que acontece aqui, ó? Olha só. Eu botei isso aqui porque eu botei, isso aqui é uma propriedade lá da matemática básica, né? Eu botei essa propriedade aqui porque eu notei que muita gente, inclusive no trabalho, né, tinha uma séria dificuldade com esse tipo de relação. Ou seja, você tem duas frações, né? Então você pode multiplicar esse com esse com esse, deixando tudo numa linha só, né? Então, vários problemas do trabalho tinha esse problema, esse tipo de situação. Aí vocês faziam as derivadas mais difíceis do mundo porque não enxergavam isso. O trabalho 1 e o trabalho 6, se eu não me engano, tinha isso direto. Trabalho que tinha juros. Isso aqui era vocês tinham uma séria dificuldade em fazer só essa cruzada aqui, ó. Por que eu botei isso? Porque a mesma coisa acontece aqui, ó. Ó, eu vou trocar. Na verdade, eu vou permutar, porque eu posso fazer o contrário, né? Eu posso também escrever D sobre B, que pode ser B sobre, melhor, sobre A, né? Ou seja, eu posso permutar esse, eu posso botar o D aqui e o A aqui. Ou eu posso fazer A que divide C, também ser igual a D que divide D. Tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. Tá, opa, falei lá. Então, o que acontece com isso? Quando eu vejo isso, o que acontece? Eu permuto. O denominador vem para o lugar do y e o y vem para o lugar do 1. Ficou esse formato aqui. Tá? Ou seja, ficou tudo numa linha só. Tá? Então, o que acontece? O que é importante? O que essa relação indica, né? O que essa relação está indicando? Porque essa equação, essa relação, ela está me indicando algo. O que ela está me indicando? Ela está me indicando que eu tenho uma relação linear, né? Uma relação linear entre 1 sobre y e 1 sobre t. Eu tenho uma relação linear entre os dois. O que acontece? Vou ter uma reta, né? Opa. O que acontece? Se eu botar 1 sobre y aqui e 1 sobre t aqui, eu vou ter uma reta.
né? Que eu acho que é o que eu quero mostrar aqui, né? Eu quero mostrar aqui, isso aí. Repara, aqui, ó, eu tenho esse formato curvo e aqui eu tenho esse formato de reta, certo? Então aqui eu tenho esse formato de reta. Então por que eu tenho esse formato de reta? Porque eu tenho 1 sobre y e 1 sobre t. Existe uma relação linear entre 1 sobre y e 1 sobre t. E essa relação está bem expressa nessa expressão aqui. Tá? Por isso que a gente pode fazer um ajuste linear entre quem? Entre 1 sobre t e 1 sobre y. Então, quando eu fiz o ajuste linear entre 1 sobre t e 1 sobre y, eu obtive essa regra aqui. Aquela história, o Excel não sabe quem é o meu x e o Excel não sabe quem é meu y. Né? Ou seja, a resposta final é a 1 sobre t vezes b. Ou seja, o A é 0,1655 e o B é 0,0566. Então, esse x e esse y aqui, ele só está se referindo aos eixos, mas o nome da variável é esse aqui. O eixo horizontal é 1 sobre t e o eixo vertical é 1 sobre y. A gente vê que a gente tem um ajuste muito bom, de 0,99. Né? Quando eu peço o ajuste, ou melhor, quando se pede o ajuste, quando você está trabalhando e pedem para você fazer um ajuste, né, o que vai acontecer? Você vai ter que apresentar a equação final. Né? Vai ter que ter a equação. Então, você tem isso aqui, quem é o A e quem é o B. Porque o grande objetivo, né, é saber quem é A e quem é B. Né? Quem é o A e quem é o B? O A e o B está aqui. O A é quem está acompanhando o X. O X é 1 sobre T. O B é o termo independente. Né? Voltando para o ajuste original, porque eu sei que isso aqui, né, responde a isso aqui, porque na verdade nós viemos daqui para cá, daqui para lá também vale. Então, o meu ajuste final, ou seja, o que tem que aparecer é isso aqui. Ó. O ajuste final é esse aqui. Tá? Por quê? Quando você for fazer o gráfico de comparação, porque esse daqui é o artifício, né? Esse aqui é o artifício. Esse aqui é o ajuste dos dados originais, porque ele está com o Y e está com o T. Então, se eu for fazer o ajuste, o Y ajustado, comparar esse valor de tabela, esse aqui é o valor original, né? O valor bruto, o valor original, que foi colhido lá no campo. Né? Se eu for fazer essa relação entre o valor original, o valor colhido no experimento, com o valor ajustado, eu tenho que usar esta relação aqui. Né? E você vê, ó, você vai ter o T, que é o B11, os valores ajustados de A e B, dividido vezes ainda o B, né? O B11, que é o T. Esse valor, se você fizer isso, você repara os valores, em vista que o ajuste é bom, a gente vê que os valores estão bem próximos, ó. Ou melhor, aqui você vê 12, 13, 14, 15, são valores próximos, porque você tem um ajuste de uma qualidade muito boa, é 0,99. Ou seja, o 0,99 está tudo muito bom. Tá? Tanto a gente vê que na hora de fazer a curva ajustada, o Y ajustado, ele está praticamente em cima dos pontos que nós estávamos, que nós tínhamos no campo. Ó, ele se ajusta bem direitinho. E isso aqui, claro, isso aqui vem lá do ajuste linear, né? Isso aqui vem lá do ajuste linear. Como ele adere, como a regressão linear, ela tem uma boa aderência, essa aderência vai se mantendo. Agora, se eu for fazer o ajuste exponencial, né? O ajuste exponencial, ele é muito fraquinho. A gente pode reparar aqui, ó, ele é bem fraquinho. Né? E aqui ele tem de 0,6, 6,1, né? Aquilo que eu disse, dependendo da área, né, 0,61 é um ajuste maravilhoso. No nosso caso, tendo em vista que a gente já tinha um ajuste, e esse ajuste era melhor ainda que esse aqui, obviamente
esse ajuste aqui não é um ajuste bom, né? Comparado com o anterior. Ou seja, a minha comparação é com o anterior. Eu vi gente fazendo o ajuste de potência. Aqui não é potência, isso aqui é um expoente. Por quê? Porque no ajuste de potência eu teria AX na B. Ou seja, eu quero determinar também quem é o meu expoente. Então, quando interessa saber quem é o expoente, aí é um ajuste de potência. Tá? Quando a minha incógnita, quando a minha variável, né? Quando a minha variável horizontal, a minha abscissa, ela está no expoente, eu tenho um ajuste exponencial. Né? Ou seja, o ajuste tem que me determinar a base, inclusive. Tá? Eu vi gente que fez ajuste de potência. Não, isso aqui é ajuste exponencial. A minha incógnita, o meu eixo X, está no expoente. O que falta aqui? Aqui. Beleza. Bom, essa situação aqui, o que eu vi? Primeiro, vi gente que fez ajuste de... deixa eu só arrumar isso aqui. Eu vi gente que fez ajuste de polinomial. Não, isso aqui não é um ajuste polinomial. Mas que isso seja um polinômio completo, né? Melhor, seja um polinômio incompleto, ele não é um ajuste polinomial, tá? Por quê? Está faltando o termo só em x, né? Você tem o ax ao quadrado, mas para ser completo, você precisaria ter o ax, precisaria desse vivente aqui, ó. Ele não tem. Então, ele não é um... Você não vai conseguir fazer pelo ajuste... Vai conseguir fazer, mas o ajuste polinomial de segundo grau não vai fornecer um bom resultado. Tá? Então, a gente descarta ele. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, aqui estão os dados originais. E aí, então, o que acontece? Nós temos, então, uma relação linear. Olha só. Uma relação linear entre o x, entre o y e o x ao quadrado. O que eu quero dizer quando eu tenho relação linear? Se eu colocar no eixo x o x ao quadrado, o que é colocar no x ao quadrado? É pegar os valores ao quadrado de x, né? Ou seja, estou pegando o x ao quadrado, não estou pegando o x. Se eu olhar aqui, né, por exemplo, aqui onde eu tinha, o meu x era 2. Então, onde o x era 2, o meu x ao quadrado é 4. Onde o meu, no último, o x era 3. Então, o meu x ao quadrado é 9. Então, aqui ele está pegando, não o 3, ele está pegando o 9. Né? Então, quando eu faço essa relação entre o x ao quadrado e o y, eu tenho uma relação linear. Tá? E essa relação linear, né, me indica que eu posso fazer sim uma regressão entre o x ao quadrado e o y. Uma regressão que é linear. Quando eu faço essa regressão que é linear, né, eu tenho essa regressão aqui, ó, que ela dá bem direitinho, ó, 0,98. E o que a gente nota? Como o x, como o Excel não conhece as variáveis, eu sei que o y é 2,033, não é x. Meu eixo horizontal é x ao quadrado. Né? Menos 2,6071. Ou seja, eu determinei quem é o A e quem é o B da relação. Tá? Tá. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente determinou quem é o A e quem é o B, e aí na hora de fazer o ajustado, né, o que eu fiz? Eu peguei o x, eu peguei esse valor de x ao quadrado, ó. X ao quadrado, tá? Que é esse valor aqui, ó, x ao quadrado. Quando eu tenho x e y, novamente a gente vê a aderência, ó. Aderência muito boa. Né? Os valores estão bem próximos.
E quando eu faço o ajuste, né, hiperbólico, aqui o meu ajuste hiperbólico nesse problema era 1 sobre A0 mais A1x, eu acho que era AX mais B, enfim. Então, você tinha que determinar esse aqui e esse aqui. Esse tipo de ajuste, né, você tem o quê? Você tem a relação linear entre 1 sobre y, né, e A0 mais A1x. Ou seja, você tem uma relação linear entre o 1 sobre y e o x. Tá? Essa é a relação linear. O que acontece? Se eu faço o x e o y, faço a relação linear, até dá para ver que tem uma certa relação, né? Mas essa relação é ridiculamente fraca. Muito fraca. Tá? Escrevendo na variável original, né? Opa, aqui que professor se passou, né? Entre 1 sobre y e... Então, se eu tenho uma relação linear entre 1 sobre y e x, eu tenho algo aqui, né? Eu tenho 1 sobre y e x. Então, eu tenho essa relação aqui, uma relação muito fraca. O que acontece? Opa, deixa eu só voltar aqui. Fui adiante demais. Voltando. Então, o que acontece aqui, ó? A gente repara o seguinte, ó. O gráfico de ajuste, ele tem esse comportamento aqui, ó. Né? Isso, e esse aqui é o gráfico do ajuste. Né? E os dados, ele tem esse valor aqui, ou seja, ele destoa muito. Ele destoa muito mesmo. Tá? Então, realmente justifica o fato dele ser bem ruim. Tá? Bem ruim. Olha, ele não está aderindo a nada. Ou seja, a curva que a gente fez o gráfico não está aderindo em nada. Isso aqui também é justificado, né? Porque aqui no meio, se a gente fosse fazer o gráfico dessa expressão aqui, né? Lá do cálculo, né? Se eu fosse fazer o gráfico dessa expressão, ela tem uma assíntota aqui no meio. Bem, ela passa essa assíntota bem aqui, ela passa essa assíntota. Então ela está assim e ela estaria assim, né? E aqui nesse meio aqui, ela tem um grande problema. Essa curva aqui, né? A curva dessa expressão aqui. Isso justifica esse fato desse 0,23. Tá? Bom, claro que no exercício vocês não precisariam dizer para mim, o problema é porque tu tem uma assíntota. Eu só estou explicando por que ele deu essa barriga aqui, né? Por causa que tem essa assíntota. Mas quando você estava resolvendo o trabalho, você tinha que chegar até aqui. Tá? Bom, eu acho que eu corri um pouquinho, tá? Mas o objetivo era terminar essa primeira live até a parte de ajuste. Tá? E eu consegui. A gente está finalizando a primeira live. Tá? Então, aqui, eu deixei mais alguns exercícios de ajuste na terceira atividade. Depois eu mostro ela para vocês, mas são tranquilos, né? Algumas coisas bem tranquilas. Outras que podem ser novidade, mas podem parecer diferentes, mas é tranquilo. Qualquer coisa vocês entrem em contato. Certo? Então tá, pessoal. Nós encerramos aqui a primeira live. Vocês têm ali um exercício de interpolação. Na volta, eu vou fazer o primeiro exercício da atividade 12. Certo? Então tá. Até às 8h30. 10 minutinhos para tomar uma aguinha. Até daqui a pouco.